A ideia desse vídeo é tentar fazer um formato um pouco diferente dessa vez. Então perguntei no Twitter, no LinkedIn, no próprio YouTube, quais perguntas as pessoas gostariam de fazer, que eu responderia a elas em vídeo. Chegaram muitas perguntas legais, então no vídeo de hoje selecionei uma delas para responder e com o tempo eu vou lançando outros vídeos para responder outras dessas perguntas. Mas antes quero aproveitar para agradecer vocês que têm acompanhado esse canal. Como muitos sabem, eu não me sinto muito à vontade gravando vídeos, então tem sido bem legal essa tentativa de melhorar nesse sentido, apesar desse canal ser bastante experimental ainda. Outra coisa é que, segundo os dados do YouTube, mais de 70% das pessoas que assistem esse canal de forma recorrente não são inscritas. Isso me faz pensar se o conteúdo apresentado aqui está uma bosta ou se muitas dessas pessoas só estão se esquecendo de se inscrever mesmo. Então, se esse for o seu caso, dá aquela moral aí. E a pergunta de hoje foi feita pelo Pablo Ferreira no LinkedIn, e eu não vou fugir dela. Ele perguntou na lata, React viu e pediu para eu me justificar. Eu poderia facilmente responder que depende do contexto e blá blá blá, mas eu não vou fazer isso, embora de fato essa seja a resposta mais sensata. Eu tive a sorte de trabalhar com os 3 frameworks mais populares do mercado, ou seja, trabalhei com Angular, Vue e React. Com o passar do tempo, eles foram ficando cada vez mais parecidos com relação a coisas como performance ou mesmo as funcionalidades que eles trazem. Acredito que as maiores diferenças hoje são na forma de pensar e escrever código e pelo fato do React não ser um framework. Também quero dizer que temos outros frameworks de JavaScript bem interessantes no mercado, entre eles o Svelte, que é um dos que tem a abordagem mais diferente atualmente, já que embora ele seja um framework em tempo de desenvolvimento, ele transpila código em JavaScript puro, se aproveitando ao máximo de funcionalidades do ECMAScript, o que faz com que ele seja extremamente rápido. Mas mesmo assim, apesar do Svelte já ter uns aninhos de estrada, eu não consideraria ele para um cenário de ser core no produto principal de uma empresa, por exemplo. Principalmente levando em consideração o fato dele ter uma comunidade muito menor, menos opções de libs complementares e com certeza daria bem mais trabalho de achar profissionais no mercado interessados em trabalhar com ele. Entre essas opções, eu prefiro a forma de escrever código e a resolução de paradigmas do React, porque é a que mais se aproxima do JavaScript. Mas ao mesmo tempo tem a parte de arquitetura, e aqui é onde eu tenho algumas ressalvas. Como disse antes, React não é um framework, e sim uma lib, então ele dá liberdade total para que as próprias pessoas envolvidas no projeto escolham quais as libs elas vão utilizar e qual arquiteturas elas vão seguir. E apesar disso parecer positivo, e realmente seja positivo em alguns cenários, é justamente isso que sempre me fez ter um pé atrás para escolher React em alguns projetos. São muitas decisões para tomar, muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa, e a maioria dessas decisões são subjetivas e muitas vezes relacionadas com gostos pessoais, e não costumo gostar muito quando decisões são tomadas baseadas em gostos pessoais e de forma subjetiva. Isso pode ser ruim porque conforme as pessoas que tomaram essas decisões iniciais vão saindo do projeto, vai abrir margem para que grandes alterações na arquitetura e na estrutura de código, que muitas vezes também vão ser baseadas em gostos pessoais, aconteçam. Além disso, nem sempre o projeto vai contar com uma documentação robusta, explicando as abordagens e padrões que foram utilizadas neles e quais foram as motivações dessas abordagens. Por isso é bem comum que até mesmo dentro de uma mesma empresa, que a arquitetura de projetos que utilizem React sejam bem diferentes entre si, mesmo que sejam projetos com escopo muito parecidos. Já o Angular possui um escopo muito mais fechado, com boa parte das definições sendo mais limitadas e não sendo lá muito recomendadas de se alterar, o que garante que os projetos sigam padrões e arquiteturas muito mais parecidas entre si. E é importante ressaltar que apesar do Angular ter um escopo um pouco mais fechado, essas configurações também são simples de alterar, e o Angular possui boa modularização e boa customização dependendo do projeto que vamos utilizar. Além disso, o Angular já vem com um monte de funcionalidades e plugins que ajudam bastante durante o desenvolvimento. Minha experiência com Angular foi bastante positiva. Trabalhei mais de 2 anos com esse framework e além da parte de arquitetura e padrões que já elogiei antes, também tem TypeScript muito bem integrado, o que ajuda demais na escalabilidade de projetos. Enquanto isso, o Vue faz um meio termo muito legal entre o React e o Angular, dando sugestões de como devemos seguir com relação a padrões de código e arquitetura, mas ao mesmo tempo dando bastante flexibilidade para alterar caso faça sentido naquele projeto. E além disso, assim como o Angular, também vem com várias funcionalidades acopladas que também ajudam demais no desenvolvimento de aplicações. Mas até aqui estou falando de React, Angular e Vue em suas versões puras. Tudo isso mudou quando frameworks baseados em React surgiram, e então 2 deles se destacaram mais. O Gatsby, que inclusive foi o framework que eu utilizei na última versão do meu site, e o Next.js. E foi justamente o Next.js que, para mim, levou o ecossistema de React para outro patamar, estabelecendo padrões nos projetos, definindo arquitetura, trazendo um monte de funcionalidades extremamente úteis. Tem uma documentação muito bem detalhada, possui server-side render e static site generators nativos,
e também ajudam a manter ótimos índices de performance, tem uma comunidade extremamente ativa, possui atualizações frequentes e é desenvolvido por uma empresa cada vez maior e mais conceituada no mercado, que é a Vercel. Tudo isso se aproveitando de toda a confiabilidade, estabilidade e a forma de desenvolver componentes do React que já elogiei anteriormente. Além disso, tanto o Gatsby quanto o Next apresentam uma Dev Experience sensacional, e quem trabalha com produtos sabe a diferença que uma boa Dev Experience faz no nosso dia a dia. E apesar do Vue também contar com o Next.js, que é uma espécie de Next do Vue, e sendo que também é um framework com muitas funcionalidades e bastante interessante, o React com Next leva a mais uma vantagem que faz muita diferença. Existe uma disponibilidade muito maior de profissionais e a adesão do React é muito maior no mercado. Isso faz toda a diferença porque uma das maiores dificuldades de escalar um projeto está justamente na contratação de pessoas. E apesar do mercado em Vue também ser bastante aquecido, React e seu ecossistema ainda tem ampla vantagem nesse sentido, e acho muito improvável que isso mude tão cedo. É importante ressaltar ainda que acho a curva de aprendizado entre frameworks de JavaScript muito tranquila. Dificilmente uma pessoa que trabalha com React vai ter dificuldades para trabalhar com Vue e vice-versa. Inclusive, considero bem importante que pessoas que trabalham com desenvolvimento não se apeguem aos frameworks, e sim entendam o conceito por trás deles e os problemas que eles resolvem. Isso porque frameworks quase sempre são passageiros, e vamos trabalhar com muitos deles no decorrer da vida. Inclusive, falo desse tema no vídeo, o que front-end developers precisam saber, e também cheguei a rascunhar um pouco desse assunto no vídeo sobre 10 coisas que eu faria se estivesse iniciando minha carreira como desenvolvedor. Mas ao mesmo tempo, eu sei que existe toda uma questão de demanda de mercado, e isso pode influenciar algumas decisões, como por exemplo as pessoas acharem melhor trabalhar e se especializar em determinados frameworks ao invés de outros. O interesse em React acaba sendo muito maior nesse momento. E por último, quero deixar claro que essa é uma opinião bastante pessoal, que tem como base somente as minhas próprias experiências que tive no decorrer da carreira. A escolha de um framework não é uma coisa que deve ser passional, como se estivéssemos falando do nosso time de futebol ou dos estilos musicais que gostamos. Essa é uma escolha que deve ser sempre racional e levar em conta o que é melhor para o projeto e para o time que estamos atuando. Por isso, é sempre bem legal ver opiniões de outras pessoas sobre esse assunto. E o Mário Souto, que aliás tem um dos canais tech que eu mais curto aqui no YouTube, também fez um vídeo falando disso e vou deixar o link na descrição. Vale muito a pena assistir. Bom, dito isso, percebemos que os 3 frameworks de JavaScript mais famosos passaram com tranquilidade no filtro do tempo, ou seja, eles foram se tornando cada vez melhores e mais confiáveis com o passar dos anos. Mas para finalizar, eu vou responder essa pergunta de forma mais objetiva agora. Em suas versões puras, entre Angular, Vue e React, eu acho o Vue o mais equilibrado de todos, e seria a minha escolha na maioria dos projetos, deixando o Angular como alternativa para projetos que contam com um time composto por profissionais full stack, com mais foco em back-end, ou mesmo para sistemas mais corporativos. Mas considerando o cenário atual, com esses frameworks de React que surgiram nos últimos anos, que, como eu disse, trouxeram funcionalidades incríveis, além da consolidação de padrões e arquiteturas super bem definidas, atualmente eu provavelmente escolheria React rodando com Next e TypeScript na grande maioria dos projetos. E é isso aí, se gostou do vídeo, deixa aquele like e até a próxima.